Bem tornado, tifoso bianconeiro. Quarta-feira, este é o Finestra Bianconera, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus. Siga ali no Instagram o nosso fã-clube e, enfim, nós somos a voz da Juventus no Brasil, assim como tem o Juventus Fã-Clube da Colômbia, do Peru, da Costa Rica, enfim. E o mais recente, os nossos hermanos argentinos, né, que é o fã-clube da Juventus aí, que vai completar um ano. Bom, se é para o bem da nação, ele fica. É rir para não chorar. Caro torcedor, caro tifoso, é rir para não chorar, né? Scanavino confirma hoje, algumas horas atrás, a permanência do Alegre, e aí a gente vai pontuar algumas situações aqui, inclusive em relação às informações que eu falava aqui sobre a negociação com o Tudor, e claro, né, sobre essa situação da Superliga mais para o final do vídeo, né? Então fique até o fim, porque aqui a gente vai falar muito da Juventus nesse vídeo de hoje. Primeiro dizer o seguinte, um tiro no pé, não só você anunciar a permanência do Alegre, como fazer isso justo no dia que começa a campanha de abonamento dos torcedores para a próxima temporada, né? Já existe um movimento na internet dos tifosi para não comprar o abonamento, para não comprar os ingressos para a próxima temporada. Já pensou o estádio vazio como protesto? Meia dúzia de gato pingado, né? Não que se tivesse cheio ia resolver, porque a nossa casa hoje é a casa dos adversários. Até o Empoli se sente em casa quando joga no Juventus Stadium, né? Graças ao Agnelli. Mas pior ainda, sem torcida, não pela parte de incentivo, como acabei de falar, de gritar, de incentivar a esquadra, o time, mas, financeiro. Enfim, um tiro no pé anunciar o Alegre e mais um tiro no pé ainda anunciar no dia de hoje essa permanência do Alegre. Eu deixei bem claro o seguinte, por isso que eu falei para tomar cuidado com as informações e eu falei que terça ou quarta a gente devia ter uma definição certa. No último vídeo eu falei, ignorem tudo que sair na segunda, porque terça ou no máximo quarta vamos ter uma solução em relação ao treinador. E hoje é quarta. Sobre o que eu vinha falando das possibilidades da panquina, eu sempre deixei claro que a única negociação, de fato, era o Tudor, que o Mota foi sondado, Thiago Mota foi sondado, mas não houve nenhum tipo de conversa, e o resto, nada. Nem o Vincenzo Italiano da Fiorentina, muito menos o Conte, enfim. E aí vem o Scanavino dizendo que o Alegre nunca teve em discussão. Mentira. Dirigente de futebol, aqui como lá, mente. Eles fazem o negócio, né? Mas não é porque ele mentiu porque ele é mau caráter. Porque faz parte do negócio você esconder. É simples. Eu confirmo o que eu falei, a Juventus iniciou uma conversa com o Tudor, essa conversa avançou, chegaram a acertar bases salariais e o Tudor se desligou do Marseille. Estava louco para pegar a Juventus, o Olympique de Marseille, né? Que é um grande time na França, com muito mais história e tradição que o PSG. Mas eu deixei claro que a Juventus tinha que resolver o seu problema com o Alegre antes. Que era o quê? Chegar num acordo, num denominador comum. Que era o quê? A Juventus não ia admitir o Alegre e ele não ia pedir demissão. Tinham que chegar num acordo. Houve uma primeira conversa do Calvo com o Alegre no meio da semana passada e depois de domingo ficou-se de conversarem mais uma vez. Por isso que eu não acredito que o Alegre foi para a praia na segunda-feira, não sei. Não teve acordo, ele fica. E aí é fácil vir diante das câmeras, né, o Scanavini dizer que o Alegre nunca teve discussão. Para um pouquinho, como que nunca teve discussão? Por que vocês foram então
conversar com o Tudor? Por que foram conversar com o Tudor? E isso um dia vai vir à tona. Assim como veio, eu não tinha o canal na época, que a Juventus, o Paratici conversou com o Guardiola. O Guardiola estava pronto para vir para a Juventus, né? Ainda bem que não veio, hein? Tem gente que fala que foi prejuízo financeiro ao Cristiano Ronaldo. Imagina o Guardiola com o seu staff aqui. E aí a gente já está na falência, né? Acontece que o City não ficou punido, não ficou 2 anos fora da Champions e ele continuou no City, né? Que sábado espero que ganhe a Champions. Porque também se não ganhar a Champions sábado, acaba essa história de Guardiola, né? Que o Guardiola é isso e aquilo. Acaba, porque perdeu um campeonato pro Inzaghi, não tem desculpa. Mas vamos falar do que interessa. Como que o Scanavino fala que o Allegri nunca foi colocado em discussão, se entraram em contato com o Tudor, se chegaram a falar sobre salários. Isso vai vir à tona um dia, podem ter certeza. Eu espero que o Tudor acerte com a Atalanta, porque senão ele vai ficar sem clube ele não fica, mas vai ficar um tempo de mãos atadas, porque ele se desvencilhou do Marseille, estava louco para assumir a Juventus. Então já faz uma coisa deselegante, né? A Juventus em confirmar o Allegri, porque se você vai confirmar o cara, não negocia com o outro. É que não chegaram num acordo. É simples. É só vocês olharem para trás e ver os desmandos. Quando o Pirlo assumiu o Sub-23, mandaram o Sarri embora e puxaram o Pirlo assim, do nada. E o Pirlo aceitou o desafio, né? Que não foi tão mal depois, né? Acabou trazendo 2 troféus, 2 taças. Bom, Allegri fica. E aí? O que esperar da Juventus? Mais do mesmo. Jogos pífios, jogos sem emoção, jogos sem criatividade, porque eu vou deixar claro uma coisa aqui, né? O problema não é ficar sem ganhar o campeonato, já são 2 anos que a gente não ganha com o Allegri, não é esse o problema. Não é esse, o futebol é assim, você pode ficar 10 anos ganhando e 10 anos perdendo, é assim com qualquer clube do mundo, inclusive com o Real Madrid. O problema é você não propor um jogo de futebol. Se você vê uma partida e o seu time está lá combatendo, lutando e perde, paciência. Mas você vê o teu time não combater, não fazer nada, isso que incomoda. Não deixar bem claro. A minha crítica aqui, ou a minha corneta, não é porque não ganhou o campeonato, né? Eu não sou um juvenil nessa situação. Não vai ganhar sempre e não vai perder sempre. Futebol é assim, né? Não é todo time que chega no topo e se mantém por muito tempo, não. Tá? No mundo inteiro, historicamente falando. O problema é a falta de futebol proposto, que a gente sabe que o Allegri não tem isso. E o que me irritou muito mais do que a falta de futebol proposto por parte do Allegri nessa temporada foi quando ele falou, antes do confronto com o Paris Saint-Germain, na França, que inclusive o Danilo bateu de frente com isso, ficou bravo, com razão, que a Juventus, a briga dela era com o Benfica. Além de estimular o Benfica, não se fala isso diante das câmeras. Ele pode até pensar isso. Mas que belo incentivo para o seu time, hein? E olha, a Juventus perdeu de 2-1 e para muita gente aquele resultado era para ser 2-2, porque a Juventus jogou muito bem contra o Paris Saint-Germain e o Perin teve uma grande noite lá em Paris. Então esse tipo de declaração que me irritou no resto da temporada com o Allegri. E claro, o futebol pífio. O que eu posso esperar como torcedor? Eu não vou deixar de ver a Juventus nunca. Se eu estivesse morando na Itália, eu ia fazer o abonamento, eu ia assistir os jogos. Eu ia. Eu não consigo ficar sem ver a Juventus. Desculpa. A Juventus para mim é um membro da família. Agora, como torcedor, e usando aí o trocadilho de torcer, resta para mim torcer, já que são 4 anos e já foram 2, que os próximos 2 anos sejam igual à sua primeira passagem. Com títulos, né? E o time sendo protagonista. Resta torcer, porque ali era ele e o time foi bem. O time ganhou competições, o time chegou em final de Europa, quer dizer, esteve nos holofotes. Me resta torcer isso. Que seja o contrário do que foi esses 2 anos. Por quê? Porque o time ganha alguma reformulação, ganha um espaço com os jovens. Aliás, se tem alguma coisa boa, porque sempre tem que ter alguma coisa boa no meio dessa tempestade, é o fato da Juventus relutar e tentar, vai fazer uma proposta para manter o Rabiot no time.
Se conseguir fazer isso, o Rabiot foi bem nas últimas 2 temporadas, já é um grande negócio, né? Já é um grande negócio. Já seria um primeiro reforço à permanência do Rabiot, que foi muito bem nessa temporada, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Resta eu a torcer que seja uma continuação do Allegri totalmente diferente dos últimos 2 anos e do que foi da sua primeira passagem, pelo menos ganhando, retomando a conquista do Scudetto, que eu sempre dei valor. Agora tem que aguentar ver lá o Napoli comemorar, né? Porque tem gente que estava de saco cheio de ganhar Scudetto. Vou aproveitar e falar o seguinte, rapidinho. O Di Maria cumprimentou o jogo, pelo menos foi elegante, fez uma postagem dizendo que se dedicou ao máximo, que acha que ele fez o melhor e ficou triste que não conseguiu o objetivo, mas foi educado, se despediu, então tchau, vai com Deus, Di Maria, né? E rapidinho sobre a Superlega, né? Porque a Juventus fez um anúncio dizendo que, avisando o Real Madrid e o Barcelona que planeja sair da Superlega, que vai ser retirada da Superlega, e aí eu vi uma divisão entre a torcida da Juventus ali na Itália, onde há uns dizendo que é uma vergonha, que a Juventus desistiu, que a Juventus tinha que ir até o fim, que nem o Agnelli jamais faria isso, e tudo mais. Muito bem. Eu também sou a favor de você criar uma liga para bater na UEFA. A UEFA ela inflou, ela inchou a Champions. A Champions era boa até 15 anos atrás. Ela encheu de clubes e ela descaracterizou o torneio. Eu sou a favor de mas que seja uma coisa bem feita. Agora, se você vai para uma briga, vamos usar um exemplo aqui, um paralelo. Você vai brigar com um cara 4x4, aquele cara tipo segurança de boate, né? Aquele cara grandão, assim, fortão, tipo The Rock. Você vai brigar com esse cara. Tem dois que chega para você e fala assim, ó, vamos nós três lá, que nós três segura o cara. Você fala, então vamos lá, o cara é folgado, vamos nós três lá, vamos ver se ele consegue. Pelo menos vai medir força com o cara. 3 contra 1. Agora, você chega lá para brigar com o cara, você olha pro lado, os dois caras que combinaram com você sumiram. Só tá você e o The Rock ali na frente. É isso que o Barcelona e o Real Madrid fizeram com a Juventus ao expor ela com a UEFA. Aí também não, aí é você ser bobo, você pagar de idiota. Porque se você tá junto no projeto, vai junto avante. Porque a Juventus, eu afirmei várias vezes, e tá aí a prova, a Juventus, ela retira porque ela não quer ficar nem fora da Conference League. Eu falei, enquanto tiver a Superlega, a Juventus não vai participar da Europa. Pode ser 3 anos de punição, pode ser 5, não vai participar. Enquanto o Ceferin for presidente da UEFA, não vai participar. Se a Juventus tivesse conquistado a vaga no campo, né, na última rodada, para a Europa League, o Ceferin ia fazer o que fez a Figit esse ano. Esses 10 pontos que tiraram da gente é por causa da Superlega. Tem nada a ver com plusvalência, isso foi uma desculpa. Entenderam? Então, eu sou a favor de você ir até o fim, lutar até o fim, mas até onde vale a pena isso? A gente precisa de sossego, a Juventus precisa de paz, precisa repartir do zero. Ficar 3 anos ou 5 fora de qualquer competição europeia significa ficar sem grana, sem dinheiro. E aí? Vamos à falência? Porque o Real Madrid e o Barcelona, eles não iam ficar fora da Champions. É lógico que não. Para quem não sabe, o Real Madrid é um dos fundadores da UEFA. Sim, senhores, muitos de vocês não sabem. O Real Madrid é um dos fundadores da UEFA. O Real Madrid tem um bastidor largo, forte. O Barcelona é protegido. A Liga da Espanha protege o Barcelona. A Juventus não. Talvez quando tinha o velho Agnelli, ele impunha respeito. Essa Juventus de hoje não tem esse peito todo para chegar lá e encarar a UEFA sozinha. Aí ia fazer papel de bobo, porque Real Madrid e Barcelona não iam sofrer nenhuma sanção. Depois, vai lá o pessoal da Superlega, né? Dizer que tem provas cruciais de que a UEFA ameaçou sim a Juventus com 3 anos de fora de qualquer competição europeia se ela levasse adiante. Diz que tem provas, né? A Juventus soltou uma nota, isso não é normal, para desmentir, para dizer que não, nunca foi ameaçada de nada, enfim. Essa
porcada toda não me interessa. Eu nunca confiei no Cefrin, eu não gosto do Cefrin, é sujo, é política, e a verdade vai aparecendo ao longo dos tempos. Fico contente que a Juventus tenha saído da Superlega, mas não porque a gente tem que ficar com o rabo entre as pernas e obedecer. Não é esse o problema. Porque no fim, como eu disse, a conta é só nós que ia pagar. Os outros iam disputar, Real Madrid e Barcelona iam disputar, Real Madrid talvez até ganhe mais uma nos próximos anos, e a gente ia ficar fora. Por quê? Quer brigar lá com o The Rock? Vem você e me ajuda. Agora, vocês falam que vai ir na hora do vamos ver, vai sozinho a gente? Não, aí é fazer papel de bobo, desculpa. Né? Então, queria pontuar essa situação sobre a Superlega, mas o tempo vai dizer. Se o Cefrin não fizer nenhuma punição e a gente jogar a Conference League, então as coisas meio que se respondem por si só. Né? Foi tipo uma negociação. Ó, eu tiro o time da Superlega e a gente joga a Conferência. Se a Juventus não jogar, é porque o Cefrin não vai dar o braço a torcer. Mas pelo menos para o próximo ano, se a gente conseguir na vaga no campo, a gente disputa a Europa League ou enfim, qualquer outra competição europeia através da classificação no campeonato italiano. É isso. Acho que foi claro na relação do Tudor, na situação do Tudor. O Tudor foi contatado sim, foi procurado sim, mas, como eu disse, a Juventus precisava resolver a sua pendência com o Allegri, não resolveu, ele continua, paciência, não gostei, muitos de vocês não gostaram, nada contra a pessoa dele, mas a filosofia de futebol dele é fraca, resta torcer para que seja o Allegri da primeira passagem nos próximos 2 anos, que a gente queime a língua, né? Porque, pelo menos, alguma coisa vai acontecer em relação a elenco, né? Essa mescla de jovens com contratações pontuais, isso deve acontecer. E atenção, porque falta o Calvo volta para o marketing, que é o setor dele, não é futebol. Ele foi bem no Barcelona, fez um bom trabalho na Roma também. E aparece aí a vaga, um campo de diretor de futebol geral. Não temos, por enquanto. Por enquanto. Eu espero que o nosso diretor geral de futebol seja aquele nome que todos nós queremos, e é o que você está pensando, ele mesmo, que a semana que vem vai estar em Turim. Tomara que ele seja o diretor de futebol geral, ou quem sabe até vice-presidente da Juventus, mas diferente do Nedved, com autonomia, para fazer esse meio de campo, porque precisa gente de futebol ali. Não é a mão do Ferreiro, não é a mão do Juntor que tá para chegar. Por enquanto fica o Mana como diretor de futebol, mas precisa ali de um diretor geral, que é o que está vago nesse momento, já que o Calvo volta pro marketing. Sempre força Juve fino alla fine, dá um like no vídeo demorado, desculpa, mas eu tinha que esclarecer essas coisas, e ajuntou o assunto da Superlega. Nos próximos dias a gente vai fazer outro vídeo, sábado ou domingo, porque começa a janela do mercado, e aqui a gente vai falar todas as movimentações verdadeiras e as movimentações falsas do mercado, tá certo? Dá um like, sempre força Juve fino alla fine. E com alegre, nada alegre, a gente vai avante. Paciência.